torcida do Galo vibrou com o Caixa Mário Henrique e a vitória do Equador pra cima da Alemanha, Henrique. Vibrou, mas muita gente se deu mal no bolão, né, Thiago? Inclusive eu, porque dificilmente alguém apostava que esse Equador fosse ganhar pela primeira vez na história contra a Alemanha. Mas quem gostou muito disso foi o Atlético, Thiago, porque tem aquela graninha extra, né, diária, que fatura com os jogadores convocados. Então o Galo vai ter mais uns milhõezinhos aí com essa segunda fase da Copa do Mundo. Bom, claro que eu destaquei em manchete a evolução da base, novidades, mas vamos falar primeiro da equipe principal, que hoje, às 10 da manhã, fez a quinta atividade da semana após aquele retorno das férias, né? Mais de 20 dias, e os jogadores agora fazendo aquelas atividades iniciais. Hoje, treino em 2 períodos, e ontem, Thiago, nós estivemos lá na Cidade do Galo para a apresentação do zagueiro Léo Duarte, falamos também com o Renan Lodge, lateral esquerdo, e com o Thomas Coelho, o argentino que tá encantado com o que o Messi tá fazendo nessa Copa do Mundo, né? Eles falaram com a gente, treinamento aberto para jornalistas e alguns influenciadores, e a gente pôde estar lá na Cidade do Galo acompanhando essa atividade do técnico Eduardo Domingues. Coelho falando com a gente aqui no Rádio Esportes, ele que é o garçom do Galo na temporada com 6 assistências e é o jogador com mais participações em gols. São 9, né? O Coelho vem então se destacando em alguns quesitos e é um jogador de confiança e importância aí para o técnico Barba Domingues. Thiago, muita gente perguntando se o Atlético vai fazer amistosos ou jogos treino durante essa intertemporada. O que eu pude apurar hoje de manhã? Seguinte, a ideia do clube, apesar de alguns convites recebidos, tá? O Atlético teve convites de clubes da Série A e também Série B do Campeonato Brasileiro, mas não vai fazer nenhum jogo treino ou amistoso contra essas equipes. O Galo vai pegar aí equipes de menor porte, são 2, ainda não definidas, tá? Naquele formato de jogo treino, que não deve ter nem aquela uniforme principal dos times. E o duelo, esses duelos, melhor dizendo, devem acontecer na Cidade do Galo, no centro de treinamentos, sem transmissão de TV, e o clube ainda não definiu se um deles vai ser aberto à imprensa, se a imprensa vai poder acompanhar, ou se os 2 serão fechados. Isso porque a diretoria entende que a carga, né, tem que ser dosada, porque o Atlético vai ter um extenso calendário pela frente, então não vai fazer jogos pesados aí nesta intertemporada. E como eu disse, o jogo oficial próximo apenas no dia 21 de julho contra o Bahia na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Thiago, agora falando das categorias de base, né, que vem rendendo bons frutos ao Atlético em 2026, além daquele investimento de 10 milhões de reais no novo prédio da base, que já vai estar pronto, tá ficando bonito. O Atlético agora tem várias convocações para diferentes categorias da seleção brasileira e também tem um estrangeiro nessa lista. São 13 convocados com idades, né, de jogadores de categoria de base em 2026. Ontem, o clube divulgou 5 que foram convocados para um período de treinamentos lá na Granja Comari para a seleção brasileira, a seleção sub-17. 5 jogadores, então, vão fazer essas atividades. O lateral direito, Samuel Rodrigues, os meio-campistas Gomide e Vinícius e os atacantes Riquelme e, olha a novidade, hein, Gabriel Veneno também nessa lista. Eu falei de 13 jogadores e aqui eu cito 12, né, convocados para a seleção brasileira. É o Vitão, 2008, é o zagueiro, o Pacini também de 2008, Samuel, Riquelme e Vinícius de 2009, assim como o Alex, Veneno e Gomide, e 2010, Enzo Estevão, Pedrinho e Kevin. E um jogador nascido em 2011, o também zagueiro Vitão. Só que a gente não pode esquecer do Cissé, né, que é o guineense, jogador nascido em 2007 e apesar de ser da equipe principal do Galo e da seleção de Guiné, ele entra nessa lista. Então, aos poucos, o Galo vai colhendo bons frutos e os selecionáveis são prova disso, né, Thiago? Não tenha dúvida, esse trabalho da base do Atlético precisa ser elogiado, porque o Atlético teve humildade, reformulou quando viu que não estava dando certo, mudou de rota, tá reforçando a estrutura. Eu vi outro dia, o Henrique André, imagens de construção de um novo hotel da base na Cidade do Galo. O Luiz Carlos Azevedo foi contratado, né, veio do Flamengo, tá reformulando a estrutura, muito legal. E eu acho bacana, né, quando tem humildade, reconhecer, deu certo, trocou, e agora os frutos estão
acontecendo. Olha, Oliveira, quero falar com você sobre 2 temas. Primeiro, o Coelho, que o Henrique André trouxe ainda há pouco detalhes aqui no Rádio Esportes. Inclusive, eu vi o Coelho na sua participação. O Coelho, ele tem uma marca que ninguém tira dele. Ele se entrega muito, ele se dedica muito. Ele tem um probleminha com a finalização, vez ou outra perde um gol feito, mas ninguém... É o tipo de jogador que o treinador moderno ama, né, cara? Ele se dedica muito, Ale. Momento ofensivo, ele tem sido eficiente, embora tome algumas decisões equivocadas, normal, e defensivamente ele colabora muito, tanto que em vários momentos da passagem dele pelo Atlético, ele jogou como ala, como lateral, enfim, é um jogador que corre demais, como você disse, uma garra, uma raça impressionante, e do ataque do Atlético no primeiro semestre, ele foi o jogador que mais se destacou, acho que do elenco todo, evidentemente foi o Everson, e de linha eu destacaria o Vitor Hugo, embora tenha se machucado, acho que foi o mais regular, mas do ataque foi o Coelho. Então é um jogador que o Atlético tem que olhar com carinho. Esse período de treinamento com o Barba pode evoluir um pouquinho o jogador tecnicamente, principalmente nessa tomada de decisão que eu citei, e ele pode ajudar ainda muito o Atlético no segundo semestre. Boa, Ale Oliveira, agora falamos de Equador aqui na Copa do Mundo, né? A gente já estava em deslocamento de Miami aqui para Nova Jersey, mas deu para acompanhar um pouquinho. Você conseguiu ver a atuação dos atleticanos no jogo do Equador histórico, né? Como disse o Henrique André, a primeira vitória do Equador sobre a Alemanha. Aliás, os sul-americanos estão se dando bem para cima dos europeus, acordaram, hein? né? Rapaz, mas de qualquer forma o Alan Franco foi titular, sempre aquela atuação regular, né? O Alan Franco dificilmente é o melhor jogador da partida, mas dificilmente vai mal, né? Então foi o titular. O Preciado entrou aos 22 do segundo tempo, justamente quando o Equador consegue a sua virada, né? E teve a sua colaboração, e o Minda ficou no banco, não atuou, mas evidentemente que é muito, mas muito importante para esses atletas essa passagem de fase. E o Equador fez o caminho mais difícil, né? Que chegou na última rodada da fase de grupos tendo que ganhar da Alemanha, ganhou, a torcida em festa, o grupo de jogadores também, e digo mais, hein? O Equador, que é uma boa seleção, sim, não via se encontrando, mas é uma boa seleção, vai dar muito trabalho na segunda fase. E o Igor traz a informação de que 18 jogadores, presta bem atenção nessa conta, 18 jogadores estavam lá. 3 estão na Copa, já que o Júnior Alonso já foi. Então, 18 mais 3, 21. 3 goleiros treinando em separado, 24. 4 no DM, 28. Desses 4 no DM, Patrick não jogou com Barba, nem entrou com Barba, nem o outro contundido garoto, quem é? É o Índio. O Índio, que também não teve oportunidade. É o volante. Isso, não teve oportunidade no profissional ainda. Não, ele uma jogou sequência no Mineiro. boa. Ele jogou 2 jogos no Mineiro. Sequência. Vou pegar um jogador tipo Michael, tipo Scarpa, né? E olha que o Scarpa também nem teve essa sequência. Mas eu já estava na conta do 24. Mas esses 4, 28. Cobertor curto é isso aí mesmo. Ah, é por aí, CJ. É por aí, Mas desses 24, você tira 3 goleiros. Desses 28, perdão, tira 3 goleiros, cai pra 25. Desses 25, você tira 2 que nem entraram, cai pra. Ah, não, mas aí é aquela discussão nossa. Você tem ali 15, 16 que são os mais utilizados. Aí você tem mais alguns que completam. E você tem, aí, se você não puder ter o Índio, o Patrick, o da base, sendo a terceira opção, né? Que é depois do 20. Você tem aí 2 times. Se esses caras não puderem ser o da base, aí sabe, vai contratar um cara para ser terceira opção. Entendi. Então, pelo menos assim, os elencos que eu participei, o ideal é por aí mesmo. 3, às vezes 4 goleiros para fazer trabalhos, né, com 4 balizas, 4 gols. E 24, 25 de linha no máximo. Até porque você vai fazer um treino, um coletivo, por exemplo. Aí você deixa 5 caras fora. Aí você tem que, sabe, você não consegue às vezes fazer a gestão quando você tem mais de 30 atletas. 27, 28, 26, eu acho que é o ideal. É por aí, não tem como você ter muito mais do que isso. E ainda tem os que vão sair, né? Porque eu acredito que esteja contando ali, nesses 18, um Igor Gomes, por exemplo. Sim, se tá na cidade no do Galo, contrato, tem tá que colocar lá. na conta. Não tá? Se não tá negociando com outro clube, se não avançou, é jogador do Atlético que tem que estar na conta. Mas aí, da mesma forma que você tem jogadores que podem sair, CJ, tem jogadores que podem chegar. Acho que tanto o Atlético Cruzeiro, o pessoal tá nessa ansiedade de cadê os reforços, cadê os reforços, cadê os reforços? Mas a janela abre no dia 20 do mês que vem. Então é natural que vá ter uma demora, vá ter ali sim um atraso e que próximo da abertura da janela as coisas comecem a esquentar, é natural. Até porque ela vai até setembro, né? Até dia 11 de setembro. Mas eu acho que essa ansiedade, Henrique, se passa pelo tempo que pode ser perdido.
E eu entendo a ansiedade do torcedor. E eu também entendo o lado do clube de falar assim, pô, se eu contratar agora, eu vou ter que pagar o salário do cara e ele não vai poder nem estar inscrito. Beleza? E negociação demora, gente. Então, a negociação demora. Aí então vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho, mas o torcedor pensa assim, cara, o tempo pro Barba treinar é agora. Sabe É o que eu cara acho pra que fazer você a não pré-temporada é agora. Silêncio faz parte. Mas faz Vazou, parte, né? ferrou. É, assim. E o nosso trabalho aqui é tentar descobrir sempre. E o do Atlético ainda é mais garimpar. É, sim. Porque quando se fala em Flamengo e Palmeiras, até o próprio Cruzeiro agora, que tem uma condição com o Pedro Lourenço ali, mais tranquila, o Atlético mostra a todo mundo a dificuldade financeira que tem. Pedro Daniel já disse isso, os meninos já disseram isso, Paulo Brax diz isso, então você tem que garimpar mais. É o famoso não há plata. Não é plata. Não há plata. Não tem dinheiro, não vai fazer contratações absurdas, vai tentar fazer aquilo que o Rodrigo Caetano fez muito no Atlético em outros momentos, que é tentar certamente ali fazer uma jogada criativa, pegar um jogador sem contrato, pegar um jogador que está querendo sair da Europa e vir para o futebol brasileiro, mas sem pagar em absoluto nada para o clube de onde ele veio. Enfim, CJ, vai ter que ser criativo, né? E neste momento, o Atlético ele vai precisar estudar muito o mercado, porque além disso, CJ, além da gente estar falando de criatividade aqui, existe o outro lado da moeda também, né? O mercado, ele tá muito caro, ele tá muito inflacionado. Nós estamos falando de um jogador aí de 12, 13 milhões, assim. Com Que não vai ser titular naturalidade. absoluto. com uma naturalidade incrível, né? Inclusive verdade. o próprio Atlético, né? Ele contratou jogadores de 7, 8 milhões de euros e eles não são titulares absolutos. É isso aí. É, verdade. O Macis Diego, ele mandou aqui no chat. Eu quero novos ruins, esses ruins eu já conheço. Então E vamos passar pra ele aqui. Uma risada na sequência. Mas aí a gente tem que fazer o contraponto também, né? O torcedor cobra muito Paulo Brax. Eu acho que muitas das cobranças do torcedor em cima do Paulo Brax tem razões e vários motivos. Mas para qualquer diretor de futebol, seja o melhor do mundo ou aquele que você pode ali sim fazer as suas críticas. E no mercado, para um time que não tá brigando no topo da tabela e sem dinheiro, é difícil pra caramba, CJ. Difícil pra caramba de achar jogador bom. Mas isso é, por exemplo, por causa do Fred. O Fred é um cara que quer vir. O Atlético vai chegar lá no Fenerbahçe e falar, ei, quanto Agora vocês já querem sei. pra liberar o Fred? Não vai, porque vai ser uma pedida alta pra liberar o Fred e o Atlético sabe que não vai ter grana pra colocar. Porque nesse momento não vamos colocar dinheiro. Então o Paulo Brax tem um jogador muito bom, chegaria pra ser titular, que quer jogar no Atlético. Mas pra trazer ele tem que ter dinheiro. Se não tem, aí beleza, não podemos trazer o Fred. Vamos pro plano B, pro plano C, pro plano D. E aí, obviamente, E às vezes seus fica até sem reforços- plano. E aí, obviamente, esses reforços vão chegar, eles vão ser melhores do que estão aqui, vão chegar pra ser titular. O Léo Duarte é um cara que vai ser titular da zaga do Atlético? Não. Pode ser que seja, mas assim, Não, mas não veio é pra aquela fardar agora. unanimidade. Não é Claro. aquela unanimidade de resolver o problema da zaga. Galera, treino aberto ontem na cidade do Galo. E eu vou passar para vocês aqui algumas situações, tá? Sobre o treino aberto, alguns bastidores. Ah, Tanaka, mas você não esteve no treino. Não, eu não estive no treino, tá? Não estive no treino, mas eu posso conversar com pessoas que estiveram no treino, né? Quem não sabe, eu não moro em BH, moro longe e tal, então essas coisas me dificultam de estar ali no dia a dia, mas a gente daqui hoje em dia, né, gente, com a tecnologia a nosso favor, a gente consegue a qualquer lugar do mundo conversar com qualquer pessoa. E aí que a gente faz as nossas apurações. Olha, Dudu ficou treinando em campo separado, tá? Preparador físico, né? Parte cronograma de retomada de ritmo de jogo ali e tal, ritmo de temporada, enfim, deve ter voltado um pouquinho acima do peso, que é normal, e nem vamos fazer polêmica com isso aqui não, gente, pelo amor de Deus, essa é a coisa mais normal do mundo, né? Isso aí com uma semaninha, 4, 5 dias, bota ele no prumo de novo aí, né? Bernard e Maicon ficaram na fisioterapia, né? Parte desse plano, os dois atletas aí se queixando de dores e tal. O Maicon, se eu não me engano, nem jogou o último jogo contra o Vasco. Enfim, atletas que não treinaram. O Scarpa e o Patrick também no departamento médico. Lembrando que o Scarpa ainda trata de uma artroscopia no joelho. Não está 100% ainda, está naquela, né? E podemos destacar também que o treino foi bastante intenso, um calor escaldante, mas os atletas numa intensidade absurda, né? Um clima bem agradável na cidade do Galo, né? Atletas dialogando bastante, conversando bastante entre eles, fazendo muitas brincadeiras e um treino em ritmo pesado, tá?
treino em ritmo pesado é importante, o Guilherme o tempo todo ali de olho. Uma das funções que nós passamos para vocês, o Guilherme, é essa, de ficar de olho, ficar em cima, conversar individualmente com os atletas, procurar saber o que está acontecendo, o que pode melhorar, o que já está bom, o que precisa ser aperfeiçoado, né? Uma espécie aí de um psicólogo da bola. Trouxemos isso aí para vocês, tá? E é muito importante essa questão. Vai ser algo feito esporadicamente, mas já é melhor do que nada, né? Quem não agradece o pouco não merece o muito. Eu acho que é importante termos, sim, em determinados momentos da temporada, treino aberto, sim, para a imprensa no CT. Não tem que ser todo dia, obviamente, não tem que ser com grande frequência, mas esporadicamente não custa nada. Então, um treino bastante intenso, um treino com jogadores bem tranquilos entre eles, né? E alguns atletas ainda fora da condição ideal, fora do treinamento, tá? Goleiro trabalhando muito saída de jogo, o Barba gosta de goleiro trabalhar a saída com o pé, o Galo trabalhando muito a saída de jogo também, o Barba gosta de uma saída de qualidade desde a primeira linha, né? E outra coisa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos especular jogador que não treinou ontem com possível saída, pelo amor de Deus, não façam isso. O clube tá abrindo o CT para ir lá, né? Não é pra gente ficar fazendo especulação infundada, né? Mas é isso. É isso aí, massa. Passando rapidinho aqui para pedir vocês aí o like antes de sair do vídeo. Você que chegou até aqui e curtiu aí as notícias do Galão, tá? Muito obrigado e seja bem-vindo aí, você que tá chegando agora e não conhece o canal, tá bom? Todos os dias tem notícia aqui para vocês, de domingo a domingo. Fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação também. E, claro, eu quero aí pedir vocês o like, claro, o like ajuda demais o canal. Então, senta o dedo no like aí para dar aquela força pro canal. E fiquem à vontade que esse canal aqui, ele é de vocês. Foi criado para atender toda a massa atleticana. Então, você que é atleticano, tá no lugar certo. Você que foi indicado pelo YouTube por um amigo, faça o mesmo aí, tá? Compartilhe esse vídeo com os amigos para estar ajudando aí o crescimento do canal. A gente agradece demais, tá bom? Outra coisa também é verificar aí se você está inscrito antes de sair do vídeo e também se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Um forte abraço a todos, tamo junto e até a próxima. Massa, valeu, tamo junto, fui.